Olá! Começa agora mais um Interrogando Pensamento. Vamos falar sobre urbanismo e está conosco a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Fevale, Suzana Vielitz, que tem mestrado em Urbanismo. Obrigado, professora, por estar conosco. Obrigada também. Professora, quais são as razões e as consequências para o crescimento desordenado das nossas cidades? Das nossas cidades brasileiras. Isso. Né? Bem, em primeiro lugar, certo que tem vários fatores, mas o que me chama talvez mais atenção para que o crescimento aconteça de uma forma mais desordenada, talvez tenha sido um grande investimento na questão das rodovias ou na possibilidade do carro, né, conviver melhor ou transitar melhor nas cidades. E a partir disso, mais ou menos pela década de 60, né, o modernismo, o franco crescimento do país também para as questões também de edificações, as cidades começam a crescer de uma forma, não diria desordenada, mas fogem um pouco ao controle inicial. Né? Professora, considerando as mudanças climáticas, toda a questão do meio ambiente, como está sendo planejado e quais são os principais desafios para as moradias populares? Em função de E todo o planejamento urbano assim, de uma cidade. do meio ambiente, mais as questões climáticas. Olha, esta área assim mais da habitação popular eu não tenho tanto conhecimento para poder talvez trazer uma resposta bem incisiva, assim, decisiva, mas certamente que está sendo levado em conta cada vez mais os impactos, né, de qualquer empreendimento que venha a contemplar um número maior de pessoas, né? Isso independente de ser na habitação popular ou sendo habitações para classes mais abastadas, qualquer empreendimento arquitetônico, urbanístico, que dê ou que traga uma densidade maior para o local, ele tem que ser visto também sob o ponto de vista dos impactos ambientais que ele vai provocar. Eu comentei especificamente sobre moradia Habitação popular, popular. exatamente, pela questão dos financiamentos. Né? Eu acho que poderia ser uma política pública, em contrapartida no financiamento dos bancos públicos, por exemplo, a utilização de materiais que visem a diminuir o impacto ambiental. De novo, quanto a isso, assim, a própria o edital para esses empreendimentos eu desconheço para poder falar com propriedade, mas o que a gente vê na prática, e aí seria uma opinião minha, é que não há grande preocupação quanto a isso, pelo fato, quanto a materiais e tal, né? Porque, na verdade, os projetos, eles são elaborados por um grupo, depois são executados por outro. Muitas vezes a licitação exige um preço bastante competitivo, bastante baixo, né, para a contratação. Por outro lado, atualmente existe uma preocupação grande também por parte dos projetistas, né, dos arquitetos que estariam, vamos dizer, pensando essas novas edificações, de utilizarem materiais mais racionais, né, a própria arquitetura de um jeito que haja menos desperdício. Então vai depender muito de quem esteja trabalhando. E se o edital está solicitando isso, eu não saberia te responder. Esperamos que sim, que é o caminho, não tem outro caminho. Porque é uma ação para o futuro. Isso. Futuro, não tem volta, né? Então outras ações assim que sim, essas já estão contempladas em lei, a questão de uso de cisternas, aproveitamento das águas servidas, né, voltando para serem reutilizadas. Então, esse tipo de procedimento eu acho que já é uma prática, ou pelo menos já é algo mais recorrente. Né, pois é, a senhora comentou sobre a água. A água é um recurso que está se tornando mais escasso, de difícil acesso. Ele pergunta, que ações urbanas pode fazer para diminuir o impacto nas bacias hidrográficas? Primeiro, vamos lá.
ações urbanas que se poderia ter para diminuir o impacto das águas poluídas, né? As águas servidas. O tratamento, né? Logicamente, o tratamento desses efluentes e no próprio local de origem, né? E não se esperar que a cidade tenha um grande local para coleta disso tudo, porque também é um impacto, um local para se fazer esse tratamento, né? E que depois, então, daí vai ser lançado nas águas. Então, o ideal seria que se pudesse tratar justamente, né, naqueles locais que causam maior impacto, né, de maior densidade, por exemplo, um grande condomínio residencial, independente de renda, né, poderia já prever no seu projeto, ou um loteamento expressivo, né, que existisse ali uma mini estação de tratamento. Isso seria uma forma de diminuir os impactos dos dejetos, né, nas águas pluviais, consequentemente, na nossa vida, né? Susana, a questão da inclusão sempre está presente, mas eu lhe pergunto assim, há uma preocupação real com os portadores de deficiência física, os surdos, cegos, na questão das cidades, no urbanismo? Existe, né? Existe de novo, é aquela coisa. A lei hoje obriga que qualquer empreendimento novo, que seja até a mudança de uma calçada, que se contemple a questão da acessibilidade, né? A Lei 9050. E isso está sendo implementado desta forma e eu vejo isso como um trabalho ineficiente. Porque uma vez que existe a lei é importante que exista, né? É claro que se não existisse estaria muito pior. Mas também não adianta que as ações sejam pontuais e a gente tenha essa colcha de retalho. Isso falando no Brasil, na nossa situação mais próxima, talvez até de Brasil, né? As cidades que estão aqui na nossa região. Então, o que acontece? A gente verifica uma rampa que mais é um escorregador, né, do que uma rampa, sem a inclinação correta. Pavimentações de tudo que é tipo, parece uma colcha de retalhos pela cidade se a gente vai andando. No final de uma rampa, existe um poste de luz que a gente pode se abraçar ou dar a volta em volta para depois procurar a faixa de segurança ou alguma coisa para continuar andando, né? Então, assim, existem tantas aberrações, é tão horrível essa situação de acessibilidade que eu vejo quando ando, eu reconheço e desculpa, mas só rindo, porque não é possível, né? Teria que ter uma ação de um todo, né? Que atacasse, né? Que fosse por partes, por quadras, mas que houvesse uma padronização destas ações, né? E que as edificações e que o próprio passeio público e as ruas pudessem ter uma lógica de percurso, inclusive, né? Os pisos táteis, que são obrigatórios para deficientes visuais, eles existem em alguns lugares, né? Mas às vezes no lugar onde eles estão, daqui a pouco tem um poste, tem uma lixeira que ninguém tirou, porque não era, né? Ele só fazia o piso tátil, ele não precisava pensar na lixeira. Então tem que haver uma coisa em conjunto, uma ação de todo o mobiliário urbano, de todo o equipamento urbano da cidade, para que isso seja compatível e que realmente a gente tenha uma leitura clara de acessibilidade. Enquanto assim, não vejo grandes progressos, né? Pois é, a senhora comentou em colcha de retalho. A percepção que eu tenho é que, por exemplo, as calçadas não têm a mínima preocupação. Pode tranquilamente alguém quebrar um pé, os cadeirantes fica muito difícil para pessoas cegas. Fica difícil para a gente que caminha normalmente, né? Que não tem um impedimento. Então, nem vamos falar nos cadeirantes. Alguém que tem uma mobilidade reduzida por um momento, né? Por um espaço de tempo, ou por idade, ou por ter se machucado. Crianças, né? As mulheres, às vezes, com um sapato um pouco mais não tão confortável, vamos dizer assim, né? As calçadas oferecem perigo para a gente, em todo momento.